Ei, gente, ó, a dona Erenita é de boa. Paz de Deus com todos. Moelinai, está por aí? Glória a Deus. Paz de Deus, querida Irmandade, que Deus abençoe a todos. Estamos reiniciando. Júlio. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe, irmão bom. Amém. Já está indo para o trabalho ou está em casa hoje? Não, tô aqui no trabalho. Paz de Deus, irmão Júlio. Amém, irmão. Deus abençoe. Amanhã mandou mensagem Glória a Deus. Já vamos logo começar, né, meus amados? Louvado seja Deus. Só um minutinho, por favor. Glória a Deus. Santo é o Cordeiro de Deus, né? Irmão Inácio, paz de Deus, querido. Que benção. Vou liberar aqui de você. Espera aí, Inácio. Paz de Deus, meu amado. Deus abençoe, viu? Amém, irmão Júlio. Deus que abençoe vocês aí. Salve a todos com a santa paz de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos iniciar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém, irmão Júlio. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar a leitura da Bíblia, irmãos, Mateus capítulo 12, com uma oração ao nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó eterno Deus. Pai nosso, que habita nos céus, em nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Pai, a nossa alma se curva nesta manhã, agradecendo ao Senhor pelo dia santo, maravilhoso, que Tu criaste, Senhor. Todos os dias foram criação Tua, e a nossa vida glorifica ao Pai eterno, que tudo criou, e tudo aqui que vemos é da Tua criação. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós vamos ler hoje, Senhor, na palavra Tua, na leitura do livro de Mateus, capítulo 12, a qual, Senhor, naqueles dias, seu Filho Jesus, ele estava na terra ensinando o Teu povo, e também, Senhor, abrindo a mente do Teu povo e trazendo a salvação, como nos dias de hoje também, o Senhor está abrindo a nossa mente e através do Teu Espírito Santo, estamos enxergando, Senhor, a salvação. Cristo é o nosso Salvador. Confessamos de todo o nosso coração. Teu Filho é o nosso Salvador. Somente através dele é que possamos chegar até a Tua glória. E cremos em Cristo, Senhor, e temos certeza que o Teu Filho, quando vier buscar a igreja amada, a igreja estará pronta, porque o Teu Espírito Santo está nos orientando, ensinando e nos edificando para a Tua presença. E a palavra, ela limpa, ela nos embranquece os nossos vestidos, para que nós possamos estar em pé diante do Senhor. Pai amado, nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor. Eterno Pai, Te apresentamos nas Tuas mãos toda a nossa querida Irmandade, Senhor. Glória ao Teu santo e eterno nome. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor.
vai ao encontro dos enfermos. Senhor, quantos hospitalizados, enfermos, Senhor, vai ao encontro daqueles, Pai, que também estão, Senhor, com causas difíceis, tribulações, famílias, também testemunhado da tua obra. Abençoe a irmandade que está no YouTube, a irmandade que está no Zoom, todo o teu povo, aqueles que ouvirão os conselhos dos céus, que é a Bíblia Sagrada. Ó Pai, nos instrui em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, em nossas vidas as revelações bíblicas, as revelações do teu querer em todas as nossas vidas. Assim te damos graça por tudo, Senhor. Se houver alguém entre nós enfermo aqui, em nome de Jesus, liberta, Senhor. Toma a irmã Vivian Matos em suas mãos também, que lembrei dela, eterno Deus. Te damos graça em tudo, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus. Amém, meu Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Cristo Jesus, aleluia. Que Deus abençoe. Só um minutinho que nós já vamos. Queridos irmãos, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos iniciar a leitura no livro de Mateus, capítulo 12. Todos abrem esse livro e nós vamos fazer uma leitura. E nós, através da leitura, nós vamos ver como o Senhor Jesus operava com aqueles discípulos e também com todas aquelas pessoas e os judeus, enfim. E como o Senhor fará com nós também, porque somos discípulos do Senhor. Bem, então, todos abrindo Mateus capítulo 12. Glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus e na guia do seu Espírito Santo. Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lidos na lei que, ao sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Glória a Deus. Amados, nós vamos ler até aqui no momento e vamos ver aqui que o nosso Senhor Jesus, até do sábado, glória a Deus, ele é o Senhor, né? E na palavra de Deus, irmãos, aqui, quando Jesus estava naquele tempo, ele passou lá pelas searas, né? Você imagina, indo pelas fazendas, e ali havia plantações, e uma plantação de milho, né? Havia ali. Só que naquele caminhar, os seus discípulos tiveram fome. E naquele momento, amados, os discípulos pegou algumas espigas e começou a debulhar, né? Tirando a sua casca, tirando ali, e ele começou com as suas mãos a esfregar, e aí saiu os milho, e eles se alimentavam desta forma, né? Mas os fariseus aqui, irmãos,
vendo isto, já foi para dizer a Jesus: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Olha que os fariseus já começou a julgar o Senhor. Mas por que esse motivo que ele fazia, irmão? Porque era sábado, e todo o trabalho na lei, né, dos rabinos, nas leis dos judeus, o sábado era proibido a eles fazerem trabalhos. E aqui nós entendemos que havia uma categoria, tinha 3 categorias entre as leis deles, que uma era colher as espigas, esfregar ela, remover, né, irmãos, ali o debulhamento. Então, vejamos aqui que eles estavam... quando joeirar, o que seria joeirar? Joeirar é quando também se separa um trigo do joio. É como colocar na peneira e ali vai separando as cascas, enfim, é isso que se chama joeirar. E naquela época eram proibidos colher no sábado, debulhar e também essa separação de peneira, enfim. Amados, e aqui eles começaram então a acusar os discípulos do Senhor Jesus por praticar isto, e estava ferindo também as leis dos judeus na época, dos rabinos, né? As leis dos fariseus, e assim por diante. E desta forma, irmãos, vocês podem ver que é muito interessante nessa situação. Vocês sabem que os discípulos estavam andando com Jesus pela estrada, e é lógico que aquela plantação não pertencia aos discípulos e nem a Cristo. Pertencia, sim, aos donos daquela terra e lavrando. Só, irmãos, que na palavra de Deus, nas leis dos judeus, a pessoa que passasse ali, e ele tendo fome e pegasse alguma coisa para comer, poderia ser uma plantação de uva, colher alguma uva, para se alimentar, isso não era considerado furto, porquanto o que é furto seria a pessoa ir lá, pegar com bastante quantidade e levar para sua casa e vender, isso é furto. Mas a pessoa que está com fome, ali na lei de Israel, então isso não era considerado furto. Se a pessoa tivesse fome, ele poderia comer ali alguma coisa. Só que o que estava aqui era o problema do sábado, porque os discípulos fizeram isso no sábado, comeram no sábado. Então vamos entender como essas leis aqui, irmãos, ela permitia que os andarilhos, andarilho que eu digo assim, as pessoas que andavam, estavam em viagem, tendo fome, não tem provisão ali para comer, e tendo alguma coisa plantada ali, eles poderiam. Tanto é que nós podemos entrar em Deuteronômio, no capítulo 23, vamos ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, para entendermos, irmãos, o que... Glória a Deus, o que o Senhor estava referindo isso aqui. Então, vamos lá no livro de Deuteronômio. Toda a glória a Jesus. Aleluia. Amados, sempre lembrando que nós estamos vendo aqui, na época que Jesus estava ali com eles, como que o Senhor Jesus estava com ele, e como também nós somos discípulos de Jesus, e a palavra de Deus é sempre atual para todo aquele que crer nele e seguir a sua palavra, né? Vejamos aqui, ó, no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, e no versículo 24 e 25 diz assim, versículo 24, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás a uva conforme o teu desejo até te fartares, quer dizer, até matar a sua fome. Aqui no modo nosso, falar brasileiro, né? Uma conversa assim mais popular. Até te fartares, quer dizer, até matar a fome, certo? Porém, não porás no teu vaso. Olha aí, quer dizer, não vai levar aquilo que já alimentou o teu corpo, o restante você não vai pôr no vaso. Quer dizer, você não vai levar, porque pertence a uma pessoa. Mas era lícito que você poderia comer. Aqueles israelitas poderiam comer
porque morrer de fome não deixaria. Então, isso já era uma lei deles. Versículo 25. Quando entrares na seara do teu próximo, foi o caso dos discípulos. Os discípulos estavam andando na estrada, estavam ali as espigas, eles estavam com fome, e eles entraram na seara. E aqui diz, ó, quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás. É o que eles fizeram. Eles tiraram com as mãos dele as espigas. Arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Por quê? Não colocará a foice? Porque a quantidade seria enorme, não era o suficiente só para alimentar, ia levar para provisão, para muito mais coisa. Então, isso não poderia, somente para o alimento. Então, naquele tempo, irmãos, se algum, vamos dizer, algum homem está passando na seara, tendo fome, e ele entra na seara do seu próximo, e ele arranca uma espiga para comer, e os outros passando, não considerava aquilo como um furto, porque ele estava matando a fome, entendia que ele estava com fome. Então, desta forma, ele era alimentado e não haveria nenhum mal. Então, amados, aquilo não era considerado furto na época, né, das leis judaicas ali. A Irmandade deu para entender. Então, por isso que Jesus, aqui os fariseus, eles não estavam acusando os discípulos de furtar as espigas, estavam acusando o dia do sábado. Era uma forma de tentar pegar o nosso Senhor Jesus, querendo acusar o nosso Senhor Jesus. E olha, Jesus, ele defende os seus discípulos, irmãos. Que todos que estão aqui se sintam felizes, que Jesus defende todos nós quando andamos na palavra de Deus, quando nós andamos com o Senhor Jesus. Glória ao nome de Deus. Ele nos defende. Olha aqui, irmão, Jesus defendendo os seus discípulos. No versículo 2, né? Aqui no versículo 3, Jesus responde: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, o que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição, que não era lícito comer, e nem com que eles estavam, mas somente os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei? Olha o Senhor Jesus chamando a atenção desses mestres, chamando a atenção desses homens das leis. Eles conheciam as leis, irmãos. Eles estavam querendo arrumar uma oportunidade para acusar o Senhor Jesus. Mas Jesus é Deus Filho, irmão. E quem é ser humano? Quem pode intentar com os pensamentos do nosso Deus, irmão? Ninguém consegue sondar os pensamentos. Jesus vai e fala, vocês não têm lido, chamando a atenção dele. Claro que eles leram, irmãos. O assunto aqui era tentar acusar o Senhor Jesus. E Jesus disse, vocês não leram na lei que ao sábado o sacerdote no templo violam o sábado e eles ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui, quem é maior do que o templo? Então, agora eu vou declarar para vocês, quem é maior que o templo? Aí ele fala assim, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem, Cristo Jesus, até do sábado é o Senhor. Essa é a resposta que Jesus deu para os seus acusadores. Amados, então nós vemos aqui, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele ensinou, irmãos, glória a Deus, Jesus ensinou que a lei do sábado, ele sobrepuja, né, por menores e tais, aleluia, como uma necessidade de uma humanidade genuína. O Senhor, irmão, glória a Deus, ele conhece as necessidades dos seus filhos, irmão. Ele é dono do sábado. E assim, Jesus protegeu os seus discípulos, e mostrando. E com isso, quando ele protegeu os seus discípulos, ele protege cada um de vocês também, irmãos. Nós somos protegidos pelo nosso Senhor Jesus. Glória ao nome de Deus. E assim, Jesus fez isso com ele. E deixou eles numa situação que eles tinham que ficar quietos. Por quê, meus amados? Se vocês derem a continuidade aqui, nós podemos ver aqui, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, nós podemos ver aqui,
do versículo 1 ao 6. Vamos dar um chego lá em 1 Samuel, para vocês entenderem como que Jesus interagia com os fariseus, né, com os escribas. Eles usavam as leis porque eles eram doutores, eles conheciam. Mas Jesus também usava a palavra de Deus e mostrava para ele, porque ele estava tendo uma interpretação errônea, e Jesus colocando na interpretação correta. Louvado seja Deus. Então, vamos ver aqui, irmãos. Samuel, glória a Deus. No Samuel, no capítulo 21, glória a Deus. Olha só que parte linda. Olha como o Senhor Jesus, ele entregou a resposta para aqueles homens acusadores. Diz assim, Davi vai ter com o sacerdote Aquimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aquimeleque, e Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse, por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque, o rei me recomendou um negócio e me disse, ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens as mãos, dai-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiverem das mulheres, que quer dizer, não ter relações com ela, e Davi respondeu, no versículo 5, e respondeu Davi ao sacerdote, ele disse, sim, em boa fé, as mulheres se não vedaram desde ontem, quer dizer, desde ontem não tiveram nenhum relacionamento. Glória ao nome do Senhor. E antes de ontem, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, em que, alguma maneira, é pão comum. Quanto mais que hoje se santificará outros nos vasos, então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor para se pôr ali o pão quente no dia em que ele se tirasse. Amados, vocês perceberam? Olha que Jesus estava ensinando ali os fariseus vindo, né? Vamos dizer assim, bem popular, com as pedras na mão, e Jesus dá uma lição para eles pela interpretação, mostrando, glória ao nome do Senhor, que a vida humana é muito mais importante, irmãos. O Senhor, ele conhece a necessidade de cada ser humano, dos seus filhos, e assim, irmãos, pela necessidade para que eles possam ter o alimento para eles conseguir sobreviver, o Senhor, ele alimenta. E foi isso que Jesus mostrou, glória ao nome do Senhor Jesus, para esses discípulos. Tá vendo, irmãos? E aqui ele explicando nesse versículo 5 do capítulo 12 de Mateus, né, que Davi não morreu. Vocês veem que Davi não morreu, os mancebos não morreram, porque Deus conhece o intento do coração e das necessidades e o temor de Deus. Olha só, quando Davi falou que os mancebos não tiveram relações, que as mulheres estavam, né, se atendo deles, olha só o respeito que aquele Davi e os seus mancebos tinham pelo nosso Senhor Deus, nosso Pai Celestial. Então, era muito, muito sério o coração de Davi naquele tempo. E Jesus aqui passa isso para eles, né? Porque eles estão querendo que o sábado seja inviolável. Aí o Senhor Jesus aqui, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, ensina a ele. Então, amados, glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês vão ver aqui no versículo 7, que o Senhor disse assim, mas se vós soubesse o que significa misericórdia, e um pouco aqui, perdão, no versículo 6, o Senhor diz assim, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus se declarou
que ele é maior do que o sábado, ele é o Senhor do sábado, ele é maior que o templo, ele é o próprio Salvador. É isso que Jesus estava aqui, amados, explicando, né? Glória a Deus, que ele também cuidava das necessidades do ser humano, de cada um de vocês o Senhor cuida, e como cuidou dos seus discípulos. E aqui, então, nós podemos ver também, meus amados, você pode ver aqui no livro de Oséias, quando nós lemos aqui o versículo 7, mas eu vos digo, perdão, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Então, significa que os judeus estavam condenando as pessoas humildes, inocentes, e de uma forma né, irmão, muito forte, uma condenação. Jesus chama a atenção deles que era misericórdia. Vamos ver no livro de Oséias, no capítulo 6, o que significa, por que Jesus disse que misericórdia ele queria. Então, vamos olhar aqui, louvado seja Deus, santo é o Senhor, em Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz bem claro assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Esse é o desejo, é a vontade do Pai, que nós tenhamos mais conhecimento de Deus do que fazer sacrifício. Fazemos os sacrifícios, né, espiritualmente dizendo, oramos, louvamos a Deus, cantamos os hinos e em adoração, né, falamos com Ele. Mas o que mais o Senhor quer é que cada um de nós tenha conhecimento de Deus. Conhecer o nosso Pai Celestial, fazer a vontade dEle, conhecer os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e nós temos que fazer a vontade. Porque quem conhece Deus faz a vontade dEle, porque conhece os seus ensinamentos, seus mandamentos, e assim, irmão, esse filho, essa filha que conhece Ele, não peca, param de pecar, porque diminui isso na vida dele, porque a luz vai iluminando a mente da pessoa. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus. Irmãos, você viu, eles estavam com a lei na mão, estavam com o Antigo Testamento na mão, mas eles usavam de forma de condenação, usando contra os inocentes do Senhor, porque os discípulos, né, a multidão naquela época, o povo de Israel, eles ouviam o que aqueles mestres falavam, e eles ditavam daquela forma. Amados, glória ao nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos ver aqui que Jesus cura o homem no sábado, nós vamos ler agora daqui a pouquinho, e vocês vão vendo como que os fariseus, aqueles homens rabinos da época, como eles, de uma certa forma, condenavam o povo, porque violava isso, violava aquilo, tudo no sábado. Irmãos, e hoje Jesus, ele é o Senhor do sábado. Para nós que somos cristãos, nosso Senhor é todo dia da nossa vida. Adoração, sábado era feito naquela época para que todos os 6 dias o povo trabalhava, mas no 7º dia era considerado santo, por quê? Porque era o dia do povo adorar a Deus. Deus não é santo? É santo. Era o dia do povo estar adorando ao Senhor. 6 dias estavam trabalhando, mas o 7º era para adoração a Deus. Aí com o tempo, eles invertem, eles começam a adorar mais o dia do que ao Senhor no dia. E nós hoje aprendemos que todos os dias é do Senhor, e Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor de domingo, de segunda, terça, e aí por diante. Então, nós adoramos a quem? O dia ou ao Senhor? Ao Senhor, ao nosso Deus. Todos os dias adoramos o nosso Senhor Jesus, o nosso Pai Celestial, e assim somos, glorificado é Deus, e nós somos abençoados e temos o conhecimento da sua palavra. Louvado seja Deus. Vocês entenderam isso, meus filhos? Glória a Jesus. Todos entenderam?
Glória a Deus, irmão Júlio, entendemos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Ótimo. Então, vamos dar continuidade. Agora, amados, nós vamos entrar aqui no versículo 9, onde diz assim: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Presta bem atenção na leitura, queridos. Vocês vão ver aqui, principalmente, irmãos, no versículo 10. Quando eu ler aqui, vocês vão observar isso, tá bem? Olha só, versículo 9. Partindo dali, chegou à sinagoga deles. Quer dizer, chegou no templo ali dos fariseus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Quer dizer, dentro do templo havia um homem com uma mão mirrada. Quer dizer, sabe aquela mão ressecada, irmão, que ela não desenvolveu? Ela ficou tipo murcha, assim, para uma linguagem popular, né? Ela ficou bem pequena em relação à outra mão. Exatamente. Então, foi o que aconteceu aqui, ó, uma das mãos mirradas. E eles, quem é eles aqui? Observe. E eles, os fariseus, para o acusar e o interrogar, dizendo, é lícito curar no sábado? Então, os fariseus, ele perguntou para Jesus se era lícito curar no sábado. Veja, ali no anterior, eles acusam os discípulos por estar comendo no sábado, debulhando, para que não poderia, por causa das leis que eles tinham ali, os rabínicos, dos judeus, né? E aqui, agora, os judeus provocam Jesus, dizendo, aproveitando a necessidade daquele homem que está ali, né, com a sua mão mirrada, e ele faz a pergunta para Jesus, dentro da sinagoga, se era lícito curar um homem no sábado. Nós vamos entender isso. Jesus responde para ele, e diz aqui o Senhor Jesus, no versículo 11, ele lhe diz, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair na cova, e não lançará a mão dela, e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer bem nos sábados? Então disse ele, aquele homem, estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo, que escolhi, meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumenga, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Até aqui, meus irmãos. Então, amados, lembra que eu falei para vocês prestarem atenção no versículo 10. Irmãos, Jesus, como foi dito, ele chegou na sinagoga, e ali aqueles fariseus fez uma pergunta, né, percebendo, né, que tinha um homem ali com as mãos mirradas, como foi dito aqui agora há pouco, e ele, aproveitando essa situação, chega para o nosso Senhor Jesus e diz, é lícito curar no sábado? Irmãos, glória a Deus, Jesus responde a eles, né, dizendo que qual de vocês que tem uma ovelha no sábado que cai numa cova, né, e vocês não vão levantar ela? E aí Jesus disse, e quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então, amados, aqueles homens, eles estavam priorizando mais um animal do que um ser humano. A Irmandade está entendendo? Ele estava priorizando muito mais aqui um animal. Por exemplo, naquele tempo, o jumento, né, irmãos? O jegue que nós temos aí no norte
do nosso país, Brasil, na Bahia, Minas, e ali vai subindo, o jegue, o jumento, eles eram um instrumento de carga, levavam lenha, levavam leite, enfim, era um instrumento de carga, inclusive viajante, colocar suas malas naquela época, e aqui em Israel tinha isso. Irmão, se um desses jumentos de carga, que é importante para a pessoa, caía dentro de um buraco no sábado, eles iam lá resgatar, irmãos. As ovelhas, da mesma forma, eles resgatavam. Então, dessa forma, eles estariam violando também, né? Só que isso não contava. Agora, fazer obra na vida de um ser humano, esse eles pegavam no pé. Ele falava que violava o sábado, que não poderia fazer isso, né? E aqui, nós vemos aqui, né, que aqueles rabinos, né, eles permitiam a cura, mas no sábado, irmão, eles não permitiam a cura. Se uma pessoa, um exemplo, uma pessoa poderia quebrar um pé ou machucar alguma coisa, esperava passar o sábado, depende da situação, sabe? E isso acontecia. Então, eles esperavam que não tivesse em risco. O que tivesse em risco, eles corriam e resolveriam. Mas o que não tivesse, poderia esperar passar o sábado. É isso que muitos deles faziam naquela época. Olha, irmão, como o povo estava debaixo da lei, como sofria muito o povo, irmão. Por isso que Jesus falava para ele, raça de víbora, vocês são que nem sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Vocês fazem lei, né, e não movem nem com seus dedos, e põem uma carga nas costas, né, do povo. Olha, cada sofrimento, irmão. Naquela época, lá, se enfaixasse eles lá num sábado, era um absurdo para eles ali. Não, de jeito nenhum, irmão. Tinha que esperar, né? Então, eles baniam até pessoas que fariam alguma oração a respeito pelos enfermos no sábado. Era muito rigoroso. Irmão, por que Deus está dando a graça de explicar? Amados, entenda isso. Nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia e nós temos que entrar na época de Cristo. Porque quando nós lemos aqui as Escrituras, que não pode sábado, tudo, e aí nós aqui precisamos saber a cultura deles, por que não podia no sábado? Então, a própria Bíblia mostra as leis que eles faziam ali e que eles começavam a tomar algumas atitudes. E aqui, esses judeus era querendo arrumar uma ocasião contra o nosso Senhor Jesus. Deu para entender, meus irmãos? Então, aquele homem que estava dentro da sinagoga, com a mão mirrada, eles fizeram um pretexto para ver o que Jesus iria fazer com ele. E Jesus responde dentro da Bíblia para ele. Por isso que nós temos que andar na Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos livra, ela nos salva. Ela faz obras maravilhosas. Os irmãos estão entendendo isso, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Então, nós temos que entender. E nos dias de hoje, nós temos a graça de Jesus. Nos dias de hoje, nós temos a graça do Senhor Jesus. Então, quando nós andamos com Cristo, não existe demônio, não existe nada que pode acusar você. Pode acusar aqui, ó, ele vem aqui na nossa orelha para acusar, mas diante de Deus nunca mais ele vai fazer isso, porque Jesus comprou a alma, a vida de todos vocês, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo pertence a Cristo, não mais a este mundo. E bem-aventurado quem tem essa sabedoria e guarda o teu corpo, a tua alma, o teu espírito para o Senhor, e que ande nele, e que procura santidade nele e sabedoria para andar com seu mestre. O sacrifício que o Senhor quer de nós é que nós andamos com ele, tendo a sabedoria, porque o fardo dele não é pesado e o jugo dele é suave, ele é humilde e todos os oprimidos vão a ele, são aliviados. Você se sente feliz, irmão? Você se sente feliz, irmã? Imagina naquela época, Jesus tirando o fardo daquele povo de Israel. Por isso que as multidões iam, mas muito grande, nos desertos atrás de Jesus. A multidão ia nas praias, a multidão, porque ela queria um alívio, um consolo. E outra, a multidão já esperava por Messias.
E Jesus disse que tinha escondido aos sábios, dizendo a Deus, agradecendo ao Pai, que o Pai escondeu aos sábios entendido e revelasse aos pequenininhos, aos humildes. Aqueles homens estavam vendo Cristo, vendo o Messias, aquele que Deus enviou. Irmão, que obra linda! E aqui os fariseus fazendo essa briga, tentando uma ocasião contra Jesus, como nós estamos lendo aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. E desta forma, irmão, vemos que o nosso Senhor Jesus, ele fez essa obra e mostrando, irmão, glória ao nome do Senhor, que ele é o Cristo. Quando Jesus responde para ele, disse aquele homem, para de falar com os judeus, os fariseus, e vai dizer para aquele homem que está lá com a sua mãozinha mirrada, no meio de uma plateia. Aquele homem não esperava isso, irmão. Jesus diz a ele, estica a tua mão, né? Olha que coisa mais linda. Estende a tua mão. E aquele homem estendeu, irmão. E na hora, as suas mãos ficaram sãs. Amados, se o nosso Cristo é o Senhor do sábado, ele pode curar as pessoas, não tem restrição de dia para o nosso mestre curar nós. Ele cura a hora que ele quer, no momento que ele quer, e também, irmão, como ele quer na vida de cada um de nós. Aqui, irmão, vocês imaginam os judeus? Amados, vamos meditar nós aqui. Imagina vocês assistindo. O que é assistindo? Imagine você, se nós estivesse hoje, nós com essa sabedoria que o Espírito Santo nos dá nos dias de hoje, e se nós estivéssemos dentro daquele templo, ia ser uma glória, irmão. Nós ia dar glória a Deus, louvar a Deus, a Jesus, nossa, abraçar aquele homem de mão mirrada, totalmente liberto. Era isso que nós iríamos fazer, se fosse nos dias de hoje, né, amados? Agora, veja os judeus. Os judeus vê um milagre desse, olha a reação do judeu, irmão. Ele vê um milagre, Jesus declarou, está declarado que ele cura. Isso nós podemos ver em Isaías capítulo 53, se vocês abrirem aí, vocês vão ver em Isaías 53, Jesus veio para curar. Também Isaías 35, versículo 5, 6, 7 ali, e o Senhor está lá declarado Jesus como Filho de Deus. Não precisa nem falar, então, de Mateus e dos outros evangelhos, que quando Jesus foi batizado, que ele sai das águas, uma voz desce o Espírito Santo em forma de uma pomba corpórea, né? E ela desce ali e posa no Senhor Jesus, e o céu abre e uma voz desce, esse é meu filho amado a quem me comprazo. Declaração de Deus, meus queridos irmãos, declaração do Pai celestial. E ali, irmãos, glória a Deus, aquela multidão que estava ali no batismo, naquele dia com João, ouviram a voz, entenderam que era uma trovão, tanta coisa, mas o Senhor é o nosso mestre, o nosso salvador. E aqui, queridos, Jesus, quando fez essa libertação, vocês podem ver que aquele homem, no versículo 3, quando ele estendeu a mão, ela ficou sã como uma outra mão, igualzinho. Glória a Deus. Jesus, o que ele mostrou aqui, irmãos? Nesse momento que ele fez, o que ele mostrou aqui? Que ele realmente, ele é Deus, Filho que cria todas as coisas. Irmãos, uma mão mirrada, os músculos estão todos atrofiados, e Cristo cria, e as mãos perfeitas, e começa os músculos ficarem perfeitos. Isso é uma criação, provando em Gênesis, quando Deus falava, né? Haja luz, toda a criação. Jesus também, ele cria, ele faz milagre, cria as coisas, irmãos. E o Senhor criou essa oportunidade para todos verem, e ele é Deus, o Deus Filho, o Deus que veio para salvar a humanidade. O Filho de Deus que veio para salvar a humanidade, que se perdeu pelos pecados de Adão e Eva, a qual a humanidade se perderam, irmãos. Mas bem-aventurados sois vós, que estão aqui compreendendo a palavra de Deus, as Escrituras, para que vocês saibam quanto Jesus ama cada um de vocês, quanto Deus ama cada um de vós. Amados, vamos entender aqui.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui nós podemos ver, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele fez toda esta obra, né? E que prova para os judeus que Deus dá mais valor para o homem do que os animais. A igreja está entendendo isso? O Senhor provou aqui, né, que ele dá mais valor para a humanidade do que os animais. Não que os animais não mereçam. O Senhor cuida dos animais, irmãos. Mas o que os rabinos, aqueles homens, eles estavam valorizando mais os animais do que o ser humano. Mas Jesus está aqui justamente mostrando que o ser humano vale muito mais do que o animal. Porque Deus amou e fez a sua imagem e a sua semelhança. E é aqui que o Senhor Jesus está dando esse privilégio. Amados, agora medita nós aqui agora, cada um de vocês. Que privilégio que o Senhor Jesus e o nosso Pai Celestial deu a cada um de vocês. Vocês estão felizes de ter esse privilégio que o Senhor dá valor mais a vós, que Ele está cuidando de nós. Precisamos é só ter conhecimento dele para que as coisas elas se unem, irmão. Porque quando um tem entendimento do outro, começa a amar mais. Amados, cada dia que vocês tiverem conhecimento do Pai Celestial, mais amor vocês vão ter a Deus. Pode ter certeza disso. Irmão, vou dar um outro exemplo. Quanto mais nós oramos a Deus com um coração sincero, mais humilde nós ficamos na presença de Deus. Por quê? Porque cada dia estamos reconhecendo que nós realmente somos frágeis, que realmente nós erramos e que realmente o Senhor nos perdoa. Quando corremos aos pés dele, ele nos abraça. Então isso declara que realmente nós somos frágeis. Aí nós não temos mais aquela coragem da soberba. Eu sou fulano de tal, eu tenho isso, eu faço aquilo, comigo é assim, e toda a honraria para aquele homem, para aquela mulher, mas os santos de Deus, não. Olha que Pedro, quando Pedro reconheceu pela sua fragilidade de negar Jesus 3 vezes antes que o galo canta, porque antes disso ele era o Pedro, puxava a espada, cortou a orelha de Malco, Pedro sempre se adiantou. Mas depois que a fraqueza tomou ele e que ele chorou amargamente, então ele reconheceu Jesus, ao amor de Cristo, após a ressurreição, João, capítulo 21. Aquela reunião, né? Pedro foi pescar com os discípulos, não pegaram nada, Jesus manda lançar a rede do lado direito, aí João fala, aquele que está lá na praia é o Senhor Jesus. Pedro se atira dentro d'água, corre nadando e vai ao encontro de Jesus, abraça Jesus. Ali já começou um jantar, já tinha um peixe, enfim. Jesus, no momento daquela refeição, fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, logo de imediato, te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro não sentiu nada, só foi uma conversa. Daqui a pouco Jesus, Pedro, tu me amas mais do que esse? Pedro, claro que eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. Glória a Jesus. Irmãos, na terceira vez, Jesus fala com Pedro, na frente de todo mundo, Pedro, tu me amas mais do que esse? Pedro lembrou da sua fragilidade, do seu erro, negou Jesus. Irmão, Pedro negou Jesus naquele dia. Mas Jesus sabia. Jesus até declarou para Pedro. Olha como o Senhor cuida dele. Por que que Pedro negou Jesus? Porque tinha medo. As pessoas já estavam acusando, você é um deles. Eu não, nem conheço esse homem. E Jesus sendo lá julgado. Meus amados, olha que coisa linda. Jesus poderia condenar ele. Não. Pedro, você me ama mais do que esses discípulos? Amos. Ah, Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Meu Senhor. Ah, irmão, Pedro acordou. Aquele momento, Pedro entendeu que ele não era nada sem o Senhor Jesus.
Aí o Senhor Jesus, apacenta minhas ovelhas. Aí Cristo falou, quando tu era moço, né? Vocês lembram dessa passagem? Você vestia, você andava onde você queria. Agora, velho, é outro que te veste, outro que te cinge, e você vai para o lugar que você não queira ir, né? Quer dizer, falava da morte de Pedro, da crucificação dele, e Pedro entendeu. Aí o Senhor falou, segue-me. E Pedro entendeu tudo isso, irmãos. Aí Pedro, você pode ver que nas outras mensagens, depois que Jesus foi para o céu, as pessoas, quando iam se prostrar diante de Pedro, não faça tal, eu sou homem igual a você, adore a Deus. Essas virtudes não vêm de mim, vêm do Senhor. Por que que Pedro mudou tudo isso, irmão? Pedro antes pensava de um jeito, por que que ele agora pensa diferente? Porque ele experimentou o amor de Jesus, e ele acordou, ele percebeu que ele era frágil, e agora ele entendeu que ele errava mesmo, e que ele não se atrevia a dizer que comigo é assim, e é assim, assim, acabou. Ele sabe que agora ele tinha que andar com Cristo, tomando cuidado o que falar, tomar cuidado como agir, para que não errasse diante do Senhor, sabendo que tudo está no controle de Jesus. Amados, nos dias de hoje, Jesus não está ensinando para nós que somos discípulos? Quantos crentes aqui, irmão, depois nós vamos voltar nas Escrituras, mas isso é dentro das Escrituras. Quantos crentes aqui que foram obedecidos a Cristo, aceitou Jesus no seu batismo, declara que Jesus é seu Salvador, mas para tomar atitude, não deixa Jesus tomam as suas próprias atitudes e começa a fazer coisas que atrapalham a tua própria vida e a vida do teu irmão, da tua irmã, a vida das outras pessoas, que comigo é assim, comigo é desse jeito, não conheceu Jesus ainda. Não conheceu Jesus. Pedro também não conheceu Jesus. Conheceu uma parte. Só foi conhecer Jesus ali, na conversão dele. Porque ele andava com Jesus, tomou Santa Ceia, fez obras, curou, teve a missão deles, a missão dos 12, a missão dos 70, e muitas obras eles fizeram, mas mesmo assim ainda não tinha entendido Jesus. Pedro não entendeu, e Jesus disse, você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. Jesus conhece o futuro ou não? Conhece. Jesus não mostrou o futuro de Pedro? Ah, irmão, e você acha que o Senhor não conhece o teu futuro, meu amado, minha amada? Então, nós precisamos confiar em Jesus. Nós não podemos tomar as nossas decisões, irmãos. Tem decisões que podemos e tem decisões que é Cristo que toma. Vocês pertencem a Jesus? Sim, Senhor, nós pertencemos. Então, deixa Ele interagir na tua vida. Seja manso, seja humilde. Aquele que te afronta, não revida não, irmão. Deixa para o mestre, deixa para ele. Os discípulos aqui não poderiam chegar aqui, ó, voltando um pouco nas escrituras, quando os fariseus começaram a acusar os discípulos que eles estavam comendo no sábado, os discípulos também não poderiam. O que você... Um exemplo, né, irmão? Aqui um modo, vamos dizer assim, bem familiar, um modo popular. O que vocês têm que a ver com a minha vida? Cuida da tua, fariseu. Eu estou com Jesus? Eles não precisam abrir a boca, não, irmão. O próprio mestre defende os seus discípulos, porque os discípulos não tinham pecado, eles não estavam furtando. Como eu disse para vocês, que lá na lei dos judeus, para a pessoa matar sua fome, não era furtar, estava alimentando. Então, não tinha nenhum problema. O problema deles era o sábado, eles queriam pegar no sábado. Jesus vai e mostra para ele, eu sou o Senhor do sábado. Vocês não estão entendendo, eu sou o Filho de Deus. Foi através de nós que tudo isso foi criado. O Pai falava, o Filho que era o verbo, que estava na boca de Deus, dentro de Deus. Deus falava e ele fazia as obras. Nasceu, haja luz, luminares maiores, menores, nasceu, fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, fez a terra, fez todas as espécies de árvore, dos animais, e aí o Senhor então resolve, olha que coisa linda, irmão. Aí Deus vai e faz o homem, cria no barro, ali na lama, faz o homem, e ali o próprio Deus, dentro de si, ele assopra nas narinas e Adão fica uma alma vivente. O que saiu de dentro de Deus, irmão, é santo. E entrou no homem. Olha o prazer do Pai Celestial. Ele toda tarde estava com seu criado ali. Ele considerava Adão
e considerou, claro, considera, como filhos, como hoje Jesus, ele nos fez declarado, bem declarado, que somos filhos de Deus, porque Cristo nos fez filhos de Deus através dele. Nós éramos destituídos da glória de Deus, inimigo de Deus e apartado de Deus por causa do pecado. Jesus vem e paga todos os nossos pecados através do seu sangue na cruz, e agora ele faz nós co-herdeiro com ele, porque ele é herdeiro, ele divide a glória dele para com o ser humano na terra, para reinar com ele na sua glória. Amados irmãos, que amor perfeito, e Deus o enviou, porque se Deus não enviasse Jesus, você e eu aqui, nós não estaríamos aqui pregando esta palavra gloriosa para alimentar a tua fé, para dar força, para que você creia e não saia da presença de Deus por nada desse mundo, que você seja como muitos discípulos foram com o Senhor, fiel até a morte. Glória ao nome do Senhor Jesus. E assim, então, Deus fez desta forma, meus irmãos. Deus criou esse caminho na vida, glória ao nome do Senhor Jesus, na vida deles. E desta forma, então, glória a Deus, hoje é a minha, é a sua, é a nossa vez. Amados, vamos aprender com o nosso Senhor Jesus? Ele quer misericórdia e não sacrifício. Porque sacrifício sem a misericórdia não tem valor nenhum. Agora, quando nós fazemos sacrifício com a misericórdia, conhecimento de Deus, o que é conhecimento de Deus? Vamos falar agora nos dias atuais. Um exemplo. Nós vamos para a casa do Senhor. Quem conhece a Deus já entra na reverência dentro da casa do Senhor, na comunhão com seu Pai. Dobra o seu joelho, oram, fica na comunhão, louva a Deus com os hinos, na reverência, porque tem conhecimento de Deus e tem misericórdia, aprende com Jesus. Então, ele louva ao Senhor. Então, esse sacrifício realmente é um sacrifício abençoado, porque você tem consciência do que você está fazendo, que você está cantando, não é para um homem, não é para uma mulher, mas para o teu Criador. Então, você tem conhecimento do que você está fazendo. Mas tem muitos, irmãos, que canta como se fosse um cantar, um hino cantado, mas no coração não tem aquele sentimento. Meu Deus, eu estou falando com o meu Criador, estou louvando o meu Criador. E quando você está na casa do Senhor, vem muitas conversas paralelas, e às vezes você não está ali reverenciando o Senhor, mas está ali ouvindo um irmão, uma irmã, uma conversa, dentro de um lugar que nós teríamos que estar ali, ouvindo a palavra de Deus, tendo conhecimento. Como agora, nesse momento, eu creio que muitos estão aqui, irmãos, prestando atenção nesse assunto. Vocês não estão me vendo, vocês estão aqui por causa da palavra de Deus, não por mim, e que eu também não sirvo para nada, que eu estou aqui em nome de Jesus, pela palavra de Deus, junto com vós. Aqui há uma reverência. Eu creio que agora, para que vocês que estão aí com a sinceridade, vocês estão entendendo a reverência, porque o assunto aqui é Cristo. Nós não estamos dentro nessa reunião para nós falarmos das coisas desse mundo, dos problemas de um irmão, de uma irmã. Não, este não é o nosso lugar. Nós temos conhecimento de Deus, nós temos conhecimento de Cristo, 100% em louvor a Ele. Amados, nesse momento da leitura da Bíblia, que Cristo está nos ensinando, o Espírito Santo está aqui conosco, irmão, porque a minha alma está muito feliz, alegre diante do Senhor, eu creio que de vocês também esteja, porque o assunto aqui é do Pai Celestial. Não é assunto nosso, não é problema nosso. E Deus conhece os nossos problemas e Ele resolve os nossos problemas. Mas nós estamos aqui para ter o conhecimento de Deus. Glória a Jesus. Então Jesus disse assim, misericórdia eu quero e não sacrifício. Irmão, não adianta nada uma pessoa sacrificar, espiritualmente dizendo, né? Ele cantar, ele louvar a Deus, mas o coração dele não está nem lá perto de Deus, irmão. Está lá para outro assunto. Alguns vão servir a Deus no templo, servir a Deus lá na igreja, mas porque tem um amigo, uma amiga lá que tem um assunto para conversar com eles. Às vezes até durante um culto, durante
um momento de reverência ao Senhor, a qual todos nós estamos olhando espiritualmente para o nosso Senhor, e de repente, e o inimigo aproveita muito isso, viu, irmãos? Tomem bastante cuidado disso. E ali uma conversa para aquilo lá, e às vezes a palavra vem, a pessoa conversa paralelamente e não conheceu o conhecimento de Deus. E aí, irmão, é uma oferta pura? Não, Deus não quer esse sacrifício. Agora, quando uma pessoa tem conhecimento de Deus, está na reverência de Deus, até o abrir da tua boca, o Senhor aceita, como aceitou de Abel, como aceitou de muitos servos de Deus. Por quê? Porque Abel conhecia muito bem quem era o seu Deus. Caim, já não posso falar o mesmo. Caim, ele conhecia Deus, mas ele não conheceu Deus profundo. Caim já fez a sua oferta de qualquer jeito. E qual foi o resultado disso? Deus não aceitou a oferta dele. Irmãos, a pergunta é, vamos nos preocupar um pouquinho com a oferta que nós oferecemos a Deus, um sacrifício nosso na vida dele, na nossa vida para ele? Vamos? Vamos ver se nós estamos sendo sinceros com o nosso Senhor, estamos andando com ele, conforme o conhecimento dele, ele faz nós diminuir os nossos pecados. Como? Na obediência com ele. Todos que obedecerem a Deus pecam menos. Reconhece os seus erros, começa a ter uma oração mais humilde e começa a tratar as pessoas mais humilde, mais manso, mais calmo. Nunca vai querer ser melhor que aquele que eu sei orar desse jeito, eu sei pregar desse jeito melhor e quer a glória para si. Esse é um pobre, nu, cego, como diz a Bíblia em Apocalipse, desgraçado, nu, pobre. Eu falo com a propriedade da Bíblia, irmãos. E Jesus falou, eu aconselho que você compre um colírio e passe nos teus olhos para enxergar. Eu aconselho que compre ouro. Então, irmãos, como é cada um de nós? Hoje nós estamos aprendendo a conhecer Deus melhor. Cada dia. E tem um detalhe, vamos morrer aprendendo, tá? Só na eternidade que nós vamos aprender muito, porque nós vamos ter muita eternidade para nós aprendermos com o nosso Pai Celestial. Deus é maravilhoso, não é? Então foi isso, tá? O Senhor Jesus, ele disse desta forma, e os fariseus, vamos voltar aqui nas escrituras de Mateus 12, né? Então, quando o Senhor Jesus curou aqueles homens, olha o que os fariseus no versículo 14 falam. Olha os fariseus, vendo um milagre, vendo o Filho de Deus fazendo a obra, porque o próprio, vamos lembrar lá de João, capítulo 3, do Evangelho de João, Nicodemos disse a Jesus, mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque as obras que tu faz, ninguém faz se Deus não for com ele. Mas como que Nicodemos, sendo um dos príncipes da sinagoga, falou, bem sabemos. Então ele não estava só. Ele tinha uma reunião com outros príncipes. Havia uma reunião. Então eles pesquisavam nas escrituras, examinavam as escrituras e via que Jesus realmente tinha o perfil do Messias. Ele era o Messias. Nicodemos foi convertido a Cristo Jesus. E Jesus foi muito claro com eles. Né? Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que é batizado, está convertido em Cristo mesmo, de verdade? Medite um pouco no coração de vocês. Quem é convertido ao Senhor começa a andar mais com o Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Até onde a sua mão pode alcançar, ela alcança. Depois é o Senhor que dá o resto. Mas, irmão, nunca se levantamos um contra o outro. Ainda que alguém te machucar. Esses fariseus também eram judeus, não eram, irmão? E os discípulos também não eram judeus? Eram judeus. Você viu que os fariseus aqui estavam acusando os seus irmãos? Jesus está aqui para defender o seu fiel. Jesus está na tua vida para te defender, cada um de vocês. O homem pode te julgar na terra, no céu, quem te julga é Cristo. Meu amado, confia no Senhor. Minha irmã, confia em Jesus. Olha o que diz aqui a palavra. Olha o versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra Jesus, né? Contra ele, que é Jesus,
para o matarem. Meus amados, o coração desses homens era ruim mesmo, não era? Se era. Eles estão dentro do templo, eles aproveitam a oportunidade de um homem doente ali, com a mão mirrada, e ainda fala para Jesus, é lícito curar no sábado, com aquela cara de hipocrisia, e Jesus, glória ao nome do Senhor, dá aquela lição para eles dentro da Bíblia, ou seja, nós falamos Bíblia aqui porque ela está completa, né? Dentro das Sagradas Escrituras, e naquele tempo para eles, e Jesus fala para aquele homem, estica a tua mão, e foi feita a obra. Jesus mostrou que ele cria, glória a Deus, que ele tem poder de fazer tudo, né? A multiplicação, ele criou condições de matar a fome das pessoas. A libertação da mão mirrada, ele criou a devolução de um homem normal na vida daquela pessoa. Então, irmãos, glória a Deus, aqueles homens vendo isso, olha o coração dele. Eles, vezes de glorificar a Deus, como eu falei a vocês, se nós estivéssemos lá dentro, nós tá até chorando, abraçando, beijando o Senhor Jesus, abraçando o homem que seria nosso irmão, né? Podemos dizer assim, que teve a milagre. É isso, se fosse um dia de hoje, dentro da nossa família, dentro da nossa comum congregação, acontecesse um negócio desse, meu Deus do céu, que alegria que seria para nós. Olha os judeus, coração ruim. Olha esses homens, coração ruim. Eles viram o povo glorificando a Deus, eles saíram do templo, não quiseram ficar na benção de Jesus. Saíram do templo e fizeram uma outra reunião e queriam fazer um projeto, criando alguma coisa para matar Jesus Cristo. Mas que coração ruim, né, irmão? Que esses homens tinham. Que coração ruim. Amados irmãos, com todo respeito e com todo o meu coração, com respeito a todos, vocês acham que também não tem coração ruim no meio de nós, não? Enquanto Deus faz alguma obra bonita na vida de cada um de vocês, os outros são invejosos e ainda denigre a imagem. Quantos que são assim? Quem conhece um coração de um homem é Deus, é Jesus. Quem conhece o pensamento de um homem, um coração de um homem, é o Senhor. Todos esses que tiver coração ruim, que possa estar no meio de nós, ainda que é batizado, ainda que aceitou Jesus, mas continua andando como um homem ruim, que ainda não quer ser regenerado, porque Pedro foi regenerado pela conversão a Cristo. Veja bem, e Pedro não chegou nesses pés aqui, não. Agora, olha os judeus, os discípulos judeus, os fariseus judeus, Jesus nasceu lá em em Israel, né? E também é judeu, e aquele coração ruim dos judeus sai do milagre, vê um milagre, sabe que isso está escrito nas Escrituras, em Isaías, Jesus se declara com as obras de Deus, e aqueles homens saem para querer fazer um plano para matar o Senhor Jesus. É muita maldade, né, irmão? Vamos ver isso, que coisa linda. Vamos dar uma olhada, só um pedacinho de João, capítulo 10, no versículo 22. Vamos ver aqui, irmão. Já termina, tá? No capítulo 10, versículo 22. Está aqui sobre uma festa de dedicação. Irmão, Deus já deu a graça, sempre explicar isso, mas isso aqui, a mente do homem, ele perde fácil, ele esquece muito fácil. Por isso que Jesus sempre disse, na verdade vos digo, sempre o Senhor chamando a nossa atenção, para nós prestarmos atenção na palavra dele. Olha aqui no versículo 22. Em Jerusalém havia uma festa de dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E aí rodearam, né? Pois os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Irmãos, presta atenção, quando aqui está falando, os judeus rodearam Jesus, eram os mestres, os fariseus, os saduceus, os escribas, não era a população. A população nunca fez essa pergunta para Jesus. Jesus se declarava, eles estavam crendo, irmão. Eles glorificavam a Deus pelas obras que o Senhor Jesus fazia. Esses eram os homens, eram os judeus que eram os doutores da lei, e ainda fala para Jesus, tu és, fala abertamente. Olha a resposta de Jesus para eles, olha que Jesus responde para ele. No versículo 25, respondendo Jesus, já vou-lo tenho dito,
e não os credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Quer dizer, eles não viram Jesus curar aquele homem mirrado, da mão mirrada? Viram. Eles não viram Jesus fazer um monte de obras, expulsando o demônio, ressuscitando, e tantas coisas? Viram. E ainda com essa cara de hipócrita, eles ainda perguntam que Jesus tinha que declarar da boca dele: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. E Jesus, então, muito sábio. Por quê? Se Jesus falasse isso, eles iam matar Jesus, porque diz, ele se fez Deus. É isso que seria a acusação contra Jesus. Mas o Senhor Jesus responde para ele, e dizendo assim: eu já não vou, tenho dito. Como que Jesus falou isso para ele? Através da Bíblia. Isaías 35, versículo 5 e diante. Isaías 53. E todo o livro de Isaías fala de Jesus Cristo, do Messias. Tá bem? Outros profetas, todos falam de Cristo. E ele falou: eu já não tenho vos dito. Dito por onde? Pela palavra. Pelas Sagradas Escrituras. As obras que eu faço, eu não faço de mim. Porque eu faço em nome do meu Pai. Estes testificam de mim. As obras testificam que eu sou filho de Deus. Deu a entender isso, você entendeu? Mas Jesus pega e dá uma resposta para esses hipócritas, dizendo no versículo 26, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vou tenho dito. Olha o que Jesus fez. Diz que eles não é ovelha de Jesus. Então eles estão condenados, né, irmão? Porque se não é ovelha de Cristo, não vai subir no céu, porque não é dele. O que é dele vai subir no céu. A pergunta é, você é ovelha de Cristo? Sim, sou ovelha. Então, pode aguardar que você vai entrar no céu. Seu nome está escrito no livro dos céus. Agora, amados, se houver entre nós alguém que ainda anda com seu coração ruim, querendo o mal do seu próximo, querendo fazer justiça própria, se converta a Cristo por isso, irmão. Pelas escrituras dele. Porque, senão, vai cair na mesma história desses judeus aqui. Ah, mas eu fui comprado por Jesus. Mas as obras não declaram. O que é importante é a obra declarar. O que é? Não é que nós vamos ser salvos pela obra, porque ninguém vai ser salvo pelas suas obras, porque foi misericórdia de Deus para nos dar a salvação. Mas quando nós nascemos em Cristo, nós temos que produzir o fruto, porque dentro de nós tem uma seiva, dentro de nós existe uma videira. Cristo é a videira, nós somos o galho. Então, nós temos que produzir o fruto. Se nós não estiver ligado em Cristo, nós não temos fruto. E se nós não temos fruto, significa que somos vara seca. Elas não vão permanecer na videira. As varas têm que estar floridas e produzindo fruto. E ela não produz por si própria, ela precisa de Cristo para produzir. Amados, sem Jesus nós não produzimos fruto. E todo homem e toda mulher que produz fruto, nós sabemos que Cristo está na vida dessa pessoa. Deu para entender, queridos? Que Deus abençoe. Quando Jesus falou isso para eles, já declarou que eles não pertencem a Cristo. Mas os que pertencem a Cristo são esses. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço e elas me seguem. Irmão, quando nós ouvimos a voz do Senhor, tem que haver transformação na nossa vida. Nós somos transformados. O eu não existe mais. Existe Cristo em nós. E Jesus dá as promessas que muitos vocês já sabem. Eu dou-lhe a vida eterna. Por que ele dá a vida? Porque a vida é eterna. A vida é Deus. Ele está nos devolvendo esta vida. A vida da nossa alma. Agora temos vida através de Jesus. Ele diz que de maneira nenhuma essas ovelhas, elas morrem, não perecem. E a terceira, ninguém tira das mãos dele. Então nós estamos bem seguros. Estamos andando com Jesus e estamos na mão dele. Mas nem demônio, nem o diabo tira vocês da mão de Deus. Desde que realmente Cristo está na tua vida. Agora, amado, cada um tem que refletir. Como é o seu testemunho diante do Senhor? Como é a tua obra diante do Senhor? Como que você faz o seu conhecimento com o Senhor? Como que você respeita Ele? Como que você reverencia Ele na tua vida? Ou você só pensa em você? Aqui, irmão, nós temos que aprender a nós pensarmos em nosso Senhor e fazer a vontade dele. E bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e as pratica. Bem-aventurado. Queridos,
Então, voltando para nós terminarmos, né? Esses judeus, eles saíram para fazer esse conselho mal para matar Jesus. Mas Jesus, quando ele é Deus, né? Deus Filho, ele soube disso. Jesus, então, ele se retirou da sinagoga, né? E a multidão acompanhou. Amados, se a multidão acompanhou Jesus, o que aconteceu com a sinagoga? Ela estava cheia. Jesus se retira. A multidão acompanha Jesus. A sinagoga ficou vazia. O que os judeus fez com a sinagoga vazia? Vai ensinar o quê? Percebeu? Irmão, que não haja em nós um espírito humano maligno para querer dizer que nós somos o bom, somos isso e cair nesse pecado de judeus, não. Que nós sejamos ovelha e dizer, não, o Senhor está conosco. Aonde Jesus for, nós estamos com ele. Nós vamos seguir a Cristo. Então, seguir Cristo, segue as palavras dele. E aí nós somos abençoados por ele. Jesus, ele foi, se retirou, a multidão acompanhou ele, e ali ele curou muito mais, não só o homem errado, mas ele curou muitos ali. E depois ele orientou o povo para que não falasse dele, nem achasse, porque tinha que cumprir uma palavra que estava no livro de Isaías, que dizia assim, no versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Olha aqui Isaías, dizendo, irmãos, porém sobre ele o meu espírito, quando o Espírito Santo desceu do céu de forma de uma pomba e pousou no Senhor. Deus colocou, disse, eu porei nele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Aí o Senhor veio nos ensinar o que é juízo, irmão, a justiça de Deus, conhecimento de Deus. Não contendará e nem clamará alguém e ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Jesus está triunfando, irmão. A justiça de Deus sobre a terra está triunfando. E olha aqui, você quer ver como é tão verdade isso? Irmão, nós não somos judeus. Não, nós não nascemos em Israel. Mas nós nascemos aqui no Brasil, outros em outros países, e nós somos considerados, todo aquele que não é de Israel é considerado gentios. Entenderam, irmãos? Então, só Israel, na época, era considerado como filhos de Deus, escolhido de Deus para servir a ele. Os demais eram gentios. Agora, olha o juízo de Deus através de Jesus anunciado, o versículo 21. E no seu nome, no nome de quem? De Jesus Cristo, os gentios esperarão. E nós não imaginava. Hoje os gentios são milhares e milhares e milhares de irmãos que conheceram Jesus, receberam a justiça. Você e eu somos gentios, agora não mais, porque agora somos filhos de Deus, enxertados na oliveira. Nós era como jambuzeiro, agora nós somos enxertados na oliveira e estamos produzindo os frutos que é Cristo Jesus. Alegre, irmãos, alegrai-vos os vossos corações em nome de Jesus. Tenho felicidade de dizer que, assim, com muita clareza, o Senhor é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador. E assim, meus amados, nos alegramos nele. Quem alegra em Jesus não fica triste, embora das coisas desse mundo trazer tristeza, mas a nossa esperança é Cristo. O final da história é viver com ele. Que alegria! Que ninguém, irmão, não deixa ninguém roubar isso do teu coração. A tua esperança, como está aqui na palavra, e no seu nome, no nome do Senhor Jesus, os gentios esperarão. Chegou a nossa vez. Chegou a tua vez, meu irmão. Chegou a tua vez, minha irmã. Glorifiquemos a Deus por tudo isso. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Depois, na próxima reunião, nós vamos entrar sobre a blasfêmia dos fariseus. Nós vamos entrar aqui, conforme aqui, se for mais longo, nós paramos na segunda etapa e entramos na terceira. Porque se lê muito rápido, irmão, vai atropelando e nós não precisamos disso. O importante é nós termos um conhecimento claro, um conhecimento puro, um conhecimento, irmão, que
nós possamos, assim, sentir mesmo a clareza de Cristo em nossa vida. E como isso foi feito aqui, irmãos, nós podemos ver muito claro que o Senhor Jesus, escolhido e amado de Deus, tá bom? Ele é escolhido de Deus. O Senhor Jesus, ele possuiu o Espírito de Deus quando ele desceu na terra em forma humana e depois ele batizou-se, o Espírito Santo pousou nele. Então, qual foi a obra de Jesus? A sua obediência. Irmão, vamos aprender com Jesus. A obediência de Jesus agradou muito o Pai Celestial. Ele é filho, ele se fez o menor de todo e não se usurpou ser como Deus. E ele poderia fazer isso, porque ele é Deus Filho, mas ele não usurpou, irmão. Ele se obedeceu a Deus e foi o mais humilde, irmão. A identificação, glória a Deus, Jesus como um servo de Deus, né? Então, amado, glória a Deus, glória a Deus. Guardamos essas palavras em nosso coração, para vocês verem aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmão, olha, só para terminar, em Mateus capítulo 8, versículo 17, diz assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele, quem? Messias, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Oh, irmão, que amor lindo do plano de Deus na vida de vocês. Amados, esse é o conselho, é a leitura da palavra de Deus. Que vocês sejam abençoados, que cada vez mais tenham conhecimento de Deus na vossa vida. Que vocês são sábios em receber esse conhecimento, tá bem? Então, irmãos, o nome de Deus seja louvado. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão Júlio. Deus te abençoe muito. Amém. Amém, irmão Júlio. Deus Glória a abençoe Deus. vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Todos entenderam, né, irmão? Todos vocês entenderam. Vocês não tem Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém, irmão. Deus te abençoe. Muito lindo aprender. Muito lindo. Muito gratificante aprender o que é de Cristo. Glória a Deus. É verdade. Muito É bom verdade. essa mensagem. Irmãos, é isso que é importante. A Irmandade, veja, é importante nós conhecermos a vontade de Deus e de Cristo. E isso vai mudar muito a vida de todos nós. Porque cada dia que nós estamos mais próximos do conhecimento de Deus, menos problema nós vamos ter na nossa vida. Você sabia que muitos têm problema por falta de conhecimento? Jesus, o nosso Deus, disse lá no Antigo Testamento, fala assim, o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus. Se nós temos o conhecimento de Deus, nós estamos cada vez mais protegidos por Ele. Irmãos, vamos tomar atenção nessa parte, tá bom? Vamos conhecer Ele cada vez mais. Você vai ver como você vai se afastando do pecado e vai se aproximando mais de Deus. E quem se aproxima mais de Deus brilha mais. Brilha mais. Quem se aproxima do Senhor, cada dia vai estar no velador. A cada dia vai brilhar mais. E esta é a obra do Senhor. E o final é o galardão. E tem um detalhe. Jesus deu autoridade aos seus pequenos também a fazer obras como ele fez. Mas todos que conhecem Deus não tomará por glória as obras que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, mas entregará toda a glória para o Pai Celestial e para o seu Filho. E, claro, o Espírito Santo, que também fez toda essa obra, os três, né? Então, meus irmãos, agradecemos a Deus. Então, vamos todos agradecer a Deus em oração, a quem Deus deu oração. Eu espero que a Irmandade ali no YouTube tenha também entendido a palavra de Deus. E glória ao nome do Senhor, eu estou muito feliz por vocês e que tem muito, assim, interessado pelas coisas de Deus. Pode ter certeza, vocês mesmos vão testemunhar da vossa vida que realmente, ao conhecer Deus, muita coisa mudou na vida de vocês, de todos vocês.
a quem se dedicar a ele. Pode ter certeza. Irmãos, eu posso até falar, vai haver mais paz, mais tranquilidade, mais confiança, mais fé. As pessoas vão vir toda nervosa perto de você e falar, não, filho, tenha um pouco de paz, confie em Deus. Eu também era assim, mas quando eu comecei a conhecer o Senhor, a minha vida foi transformando. Ei, irmão, vai ser uma bênção. Então, vamos agradecer a Deus em oração. Quem Deus tocar, é só erguer a mãozinha, tá bom? Glória a Jesus. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu só ver um detalhe aqui, antes de orar. Se tem, parece que tem alguma escrita aqui. Só um minutinho. Peraí. Ah, sim. Amém. Deus abençoe também. Então, todos juntos, unidos, buscamos a paz de Deus em oração. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amados, serve a Deus. Quem sentir aí, por gentileza, agradece a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Irmã Maria, por favor, serve a Deus. Maria Helena, só abrir. Glória, glória a Jesus, aleluia, Aleluia. Senhor. Bendito és tu nas alturas dos céus, Pai. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eis essa linha do amor de Cristo na tua presença. Os teus humildes filhinhos, primeiramente rogando o teu perdão e desde já te agradecendo por esta manhã de vida. Somos gratos a ti pelas nossas vidas, Senhor, e melhormente por esta oportunidade de estar aqui, junto dos teus filhos, aprendendo a cada dia mais como te servir na terra, conhecendo a verdadeira graça do amor de Cristo, essa sim em nosso coração. E que podemos, Senhor, com a sabedoria do céu, exercer tudo o que acabamos de ouvir. Que não só os nossos ouvidos ouviram, mas a nossa mente e o nosso coração. Pai que estás no céu, queira abençoar todos que estão aqui presentes, também o nosso irmão Júlio, que com grande amor sempre nos ensina a melhor a te servir na terra. Não temos palavras, Senhor, porque somos muito gratos a ti. Na nossa humildade, na nossa simplicidade, te pedimos. Guarda-nós, Senhor, no amor de Cristo Jesus. Guarda-nós contigo, Senhor, para podermos aguentar e a passar tudo que temos que passar, mas que sempre podemos dar glória a ti e dizer: Cristo vive em minha vida. Cristo vive em nossas vidas. Graças dou a ti e damos a ti por tudo, por esta única oportunidade que tivemos neste momento. Entregamos a ti as nossas vidas e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive hoje eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmão. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Querida irmandade, com todo amor, nós Pode ir lá, todos aqui estamos juntos, né? E quando uma oração é aberta e depois vai ser fechada, Deus dá graça de eu abrir o microfone todo, pedindo para que abram, para que vocês participem no amém. E hoje a frequência está bem pouco no amém, hein? E Deus me dá graça que também ensina a irmandade, porque o amém, ela sela. Quando eu te agradecer em nome do Senhor Jesus, é bendito e eterno, aí todo mundo, amém, assim seja, Senhor. Então, amados, nós precisamos estar mais atentos sobre o amém, tá bem? Que Deus abençoe a todos,
que Deus reveste vocês com poder e glória. E na próxima, Deus vai dar graça, nós daremos a continuidade, né? Próxima reunião, do capítulo 12. Que vocês tenham um bom dia maravilhoso na presença de Deus, tá bem? A Irmandade do YouTube também, Deus abençoe a vocês todos. A irmã Eliana, que tem colocado aí os versos da Bíblia, Deus abençoe. É assim, irmão, vamos nos alimentando com a palavra de Deus. Agora todos, eu vou abrir aqui para todos responder amém. Vocês fecham os seus olhinhos, tá bem? Para que nós possamos encerrar. Que a paz de Deus, a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o seu amor, os conselhos da Bíblia Sagrada, a guia do Espírito Santo, permaneça para sempre dentro dos nossos corações, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe, irmão Júlio. Vai Deus, irmão Júlio. A paz de Deus. Abençoe, irmão Júlio. Amém. Amém. Irmão Dom, a paz de Deus, irmão Dom. A paz de Deus. Abençoe, irmão Sandro. Inácio. Deus Escuta aqui. abençoe a todos. Viu? Eu não vi Tenham um bom dia para vocês. Amém. Amém. Paz de Deus, Irmandade do YouTube. Irmão Dom, mais uma vez, paz de Deus, irmão Dom. No seu trabalho, que Deus te abençoe grandemente, irmão Dom. Não tá danado demais. Está encerrando, tá bem? A salinha está encerrando. Deus abençoe. Amém. Inácio, Amém. Deus abençoe a todos. Salve a todos com essa paz de Deus. Amém.